ajuda brasileiros a se tornarem falantes independentes de alemão, ou seja, a resolverem as coisas sem depender de uma outra pessoa num país que fale alemão. Hoje a gente vai trabalhar um tema muito específico, né? Trabalhar uma palavra que às vezes causa confusão em alemão, e é a palavra kaum. Então, como usar a palavra kaum em alemão? Então já um abraço para quem está entrando aí, a Fernanda, o Nemo. Então, a gente vai aprender hoje a como usar a palavra kaum em alemão. E eu vou fazer um experimento aqui, vamos ver se vai dar certo. Eu quero compartilhar alguma coisa na tela. Agora, onde é que eu faço isso, hein? Aí é que tá o lance. Pera aí, deixa eu ver se eu clico aqui. Não. Vou compartilhar na tela com vocês. Fala, galera, beleza? Como é que vocês estão? Nemo, Fernanda, o Nascimento está aí. Enfim, deixa eu clicar aqui para compartilhar na tela com vocês. Deixa eu ver se dá certo por aqui. Não é aqui. Cara, onde é que eu faço isso? Não é aqui. Cara, quero compartilhar na tela o material. Como é que eu faço? Não é aqui. Só um segundo. Enfim, galera, como é que fala? Qual o significado da palavra kaum em alemão? Kaum. K-A-U-M. Qual o significado dessa palavra? Em português, normalmente a gente fala duas palavrinhas. Como é que fala kaum em alemão? Qual é a pronúncia? A pronúncia não. Qual o significado? Calma, vai dar certo. Calma, vai dar certo. Eu queria compartilhar na tela com vocês aqui o material que eu preparei, mas eu não sei como. Não tá aparecendo a opção aqui pra mim, não. Enfim, deve... talvez nesses 3 pontinhos. Não tá aparecendo, não. A Cláudia respondeu que kaum em alemão significa muito pouco. Muito pouco. Tá nessa linha de sentido. Então vou escrever uma frase pra vocês aqui, ó. Se vocês falarem alemão assim, ó. Ich habe kaum Zeit. Ich habe kaum Zeit. O que é que significa ich habe kaum Zeit? Gente, a Carla falou que não tá ouvindo nada. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, né? Carla falou que não tá ouvindo nada. Então, quem estiver me ouvindo aí, fala que sim, só pra eu saber se vocês estão me ouvindo. Eu espero que sim, né? Fernanda também falou que não tá ouvindo nada. Caramba. O Nascimento falou que tá ouvindo. Beleza. Então tá certo. Exatamente. Kaum significa, gente, quase não. Então, uma boa tradução para kaum é quase não. Essa é uma boa tradução. Kaum é igual a quase não. E na frase alemã, vocês não precisam usar a palavra não, tá? Então, vocês não precisam usar a palavra não na frase alemã. Por exemplo, eu coloquei aí, ó. Ich habe kaum Zeit. O que é que significa ich habe kaum Zeit? E lembrando que que a palavra kaum significa quase não. Então a frase ich habe kaum Zeit, o que é que significa? Qual o sentido dessa frase? Ich habe kaum Zeit. Com a palavra kaum você pode tranquilamente traduzir como quase não, que vai dar certo. É uma tradução boa. E aí? Qual o significado dessa frase? Ich habe kaum Zeit. Exatamente. Quase não tenho tempo. Então o Nemo falou aí, quase não tenho tempo. Corretíssimo. Vamos pegar agora uma outra frase de exemplo. Não tenho tanto tempo. Pode ser também. Assim, o sentido permaneceu, né? Mas a tradução quase não tenho tempo é uma tradução muito boa. Ich habe kaum Zeit. Eu quase não tenho tempo, quase não tenho tempo, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Que é comum a gente falar, né? Hoje eu quase não tenho tempo, né? Hoje quase não tenho tempo. Então, quem pode escrever, por favor, aí a frase hoje eu quase não tenho tempo? Escrever a frase em alemão, claro, porque eu quero saber aqui como é que vocês estão em relação à ordem das palavras na frase. Escreve, por favor, aí. Hoje eu quase não tenho tempo em alemão, para a gente ver como é que vocês estão em relação à ordem das palavras na frase. Como é que vocês estão em relação a isso?
Heute ist kaum Zeit. Não, tá faltando o verbo haben. E heute habe ich kaum Zeit. Exatamente. Então, o Nemo colocou certinho aí. Heute habe ich kaum Zeit. Ich habe kaum nicht Zeit. Então, Laurão, né? Deve ser Laura seu nome, talvez? Então, Laura, na verdade, não usa a palavra nicht, tá? Quando você usa a palavra kaum, já tem um sentido negativo embutido na palavra kaum. Você não precisa usar nicht. O Vitório escreveu Ich habe heute kaum Zeit. Correto, Vitório, certinho, só a última palavra que tem que consertar. Carla respondeu Heute habe ich kaum Zeit. Tá certo? Tá certíssimo. Porque você tem que manter o verbo ali na segunda posição. O verbo haben tem que vir logo depois, né? Heute habe ich kaum Zeit. Heute habe ich kaum Zeit. Cláudia respondeu. A Laura... ok. Seu nome é Laura, beleza. Então é isso. Perfeito, galera. Então a gente tem duas opções. Uma opção, vocês escreveram aí, né? Que é Heute habe ich kaum Zeit. Então, tipo assim, hoje quase não tenho tempo. Lembrando que a palavra kaum, já embutido nessa palavra, já tem uma negação aí, né? Quase não. Então, kaum significa quase não. Então, quando você fala Heute habe ich kaum Zeit, você não precisa nessa frase usar a palavra não em alemão. Porque dentro da palavra kaum, né? Dentro, entre aspas, já tem embutido esse sentido aí de quase não, né? Já tem um não aí dentro. Então, Heute habe ich kaum Zeit. Hoje eu quase não tenho tempo. Mas também pode ser Ich habe heute kaum Zeit. Lembrando que no dia a dia os alemães falam Ich hab, né? Não precisa necessariamente falar Ich habe, né? Para escrever sim, mas para falar, basta falar Ich hab heute kaum Zeit. Então, Ich hab heute kaum Zeit. B fica com som de P. Ich hab heute kaum Zeit. Ich hab heute kaum Zeit. Beleza? Vamos para um outro exemplo. Como é que você fala em alemão assim, ó? Alguém te oferece uma caipirinha e você fala assim, não, obrigado, eu quase não bebo álcool. Eu quase não bebo álcool. Como é que escreve isso em alemão? A gente tá, só você seguir o mesmo padrãozinho que a gente vem trabalhando aqui. Então, se a gente já tem a frase Ich habe heute kaum Zeit ou Heute habe ich kaum Zeit, vamos trabalhar com essa ordem ainda das palavras na frase, né? Verbo na segunda posição. Como é que você fala então em alemão? Eu quase não bebo álcool. Escrevam aí, por favor, sem medo de errar. A gente está aqui para aprender, então escrevam aí, por favor. Eu quase não bebo álcool. Eu quase não bebo álcool. Como é que fica? Eu quase não bebo álcool em alemão. Ich trinke kaum Alkohol. Correto, Nemo. Cláudia também, certinho. Ich trinke kaum Alkohol. Muito bom. Eu quase não bebo álcool. Ich trinke kaum Alkohol. Lembrando que a pronúncia da letra L aí, ó. Então a língua sobe pro céu da boca, né? Então, Alkohol. Alkohol. Ich trinke kaum Alkohol. O Arley respondeu também, correto. Ich trinke kaum Alkohol. Corretíssimo. Só a letra A que seria maiúscula, né? Porque é substantivo. Pode ser um detalhezinho, mas em alemão é bem importante, né? Já que os substantivos são sempre maiúsculos. Ich trinke kaum Alkohol. Beleza. Uma dica de pronúncia aqui, gente. Palavras que terminam com M, você tem que fechar os lábios no final dessas palavras, tá? Então, kaum termina com M, então tem que falar kaum. Kaum. Essa regra de pronúncia ela é 100%. Sempre você vai ter que aplicar isso. Palavras que terminam com M, você fecha os lábios no M final aí. Fica kaum. Kaum. Sempre aplica essa regra. Carla respondeu, Heute trinke ich kaum Alkohol. Beleza, então imagine só que a Carla está tomando um remédio e aí, né, hoje eu quase não estou bebendo álcool, né? Assim, pode beber um pouquinho, mas não muito. Então, Heute trinke ich kaum Alkohol. Mas essa frase que a Carla falou também pode ser heute no sentido de atualmente, né? Heute também tem essa possibilidade de sentido, no sentido de atualmente eu quase não estou bebendo álcool. Então, Heute trinke ich kaum Alkohol. No sentido de atualmente, que em alemão também tem outras palavras para isso, né? Zurzeit, momentan, im Moment. Vamos lá, Fernanda, ich trinke kaum Alkohol. Correto também. Show de bola. Muito bom. E agora, como é que você fala assim, ó? Eu quase não tô com fome.
eu quase não tô com fome. Cuidado para não traduzir ao pé da letra, né? Pensar que em alemão tem que ser igualzinho a português e tal. Com calma também. Com calma também. Heute habe ich kaum Geld. Nemo falou aí, galera. Heute habe ich kaum Geld. Galera, qual é a tradução do que o Nemo falou aí? Heute habe ich kaum Geld. Ich habe kaum hungrig. Não, Vitor. Ou Vitória, desculpa. Não, Vitório, não seria assim. A gente vai usar a palavra Hunger. Fome mesmo, Hunger. Ich habe kaum Hunger. Exatamente, Cláudia respondeu aí, certinho. Nemo também respondeu, ich habe kaum Hunger. Exatamente, eu quase estou sem fome. Né? Quase estou sem fome. Ich habe kaum Hunger. Sei lá, às vezes a gente está doente, né? Meio doente, e aí a gente pode tá assim, né? Tipo, hoje eu tô, né, tô quase sem fome, quase não tenho fome. Mas significa diariamente? Não. Calmo não significa diariamente. Respondam aí, pessoal. O que é que calmo significa? Quem tá aqui desde o começo? O que é que calmo significa? Qual é uma tradução boa em português? São duas palavrinhas em português. Calm significa... Quem que pode responder? Enquanto isso, vou olhar aqui se eu consigo compartilhar alguma coisa na tela. Exatamente. Calm significa quase não. É uma excelente tradução. Isso. Nemo respondeu, Vitório também. Significa quase não. Laura respondeu, quase. É quase não. Quase não. Então é... Heute, hoje, atualmente, em alguns contextos. Correto. Talvez eu não tenha... Deixa eu ver aqui. Não, é isso mesmo. Pensei que eu não tinha entendido a pergunta, mas eu entendi sim. Beleza, então heute, hoje, atualmente. Vamos lá, galera. Um próximo exemplo. Imagine só que você... Eu vou querer 2 exemplos. Imagine só que você está ficando com um cara, só que o cara quase não escreve. Ele quase não manda mensagem. Como é que você fala assim, ó? Ele quase não escreve. Só isso. Ele quase não escreve. Como é que fala isso em alemão? Ele quase não escreve. Então imagina só, você está ficando com um cara, o cara é meio desligadão com a internet e tudo mais para mandar mensagem, e você quer falar, poxa, ele quase não escreve. Como é que fala em alemão? Ele quase não escreve. A gente vai usar a palavra... Tô tossindo ainda. Sabe aquela tosse braba que só vai embora depois de uns 15 dias? Eu tô nessa vibe aí. Tô com essa tosse. Pessoal, é o seguinte. Como é que você vai escrever em alemão? Ele quase não escreve. Ele quase não escreve. Vitório, pô, muito legal. Quase correto. Olha a conjugação do verbo, como é que você colocou. E dá uma olhadinha com certa conjugação do verbo. Escreve de novo. A Laura respondeu também aí, mas olha a conjugação do verbo. Como é que fica a conjugação do verbo? Schreibt kaum. Então, Cláudia colocou aí exatamente. Schreibt kaum. Ele quase não escreve, né? Essa palavra calm é bem interessante, né, gente? Exatamente. O Nemo colocou aí. Schreibt kaum. Correto. Essa palavra calma eu trouxe para vocês aqui porque ela é muito interessante. Ela causa confusão na cabeça de muita gente. Porque significa quase não, né? E na frase alemã, a gente não precisa colocar a palavra nicht ou kein, por exemplo, né? Você basta colocar calm, que já tem um sentido negativo, já embutido nessa palavra. Schreibt kaum, ele quase não escreve. Então, Carla, a palavra fast você não precisa colocar, porque a palavra calm já significa quase não, entendeu? Então, fast você não precisa colocar, porque você não vai precisar de uma outra palavra que significa quase, porque dentro da palavra calm já está embutido o sentido quase não, entendeu? É por isso que eu estou trazendo esse assunto para vocês, justamente por causa dessas confusões que acontecem. Então, schreibt kaum, ele quase não escreve. Pessoal, como é que se escreve agora assim, ó? Ela quase não escreve. Então você tá ficando com a menina, com a mulher, enfim. E ela também quase não escreve.
Pessoalmente ela é muito boa, mas para mandar mensagem, Ave Maria. Então como é que é? Ela quase não escreve. Como é que seria? Ela quase não escreve. Então como é que é, pessoal? Ela quase não escreve. Digitem aí, por favor. Se eu clicar aqui, o que acontece? Ah, ok. A galera que vai entrando, eu posso clicar aqui, ó, para cumprimentar. Beleza. E aí, galera? Como é que escreve ela quase não? Ela quase não ela quase não escreve. Sie schreiben mir kaum. Quase. Dá uma olhadinha na conjugação do verbo. Porque a gente quer ela, né? A gente não quer eles. A gente quer ela. Acho que é ela. Sie schreibt kaum. Correto. Ela quase não escreve. Sie schreibt kaum. Pode ser também Sie schreibt mir kaum? Pode ser também. A palavra mir você vai estar dando a tradução pode ser a seguinte: ela quase não me escreve, né? Então Mia vai ter esse sentido de me. Ela quase não me escreve. Mas também pode ser sem Mia, sem problema nenhum. Sie schreibt kaum, ela quase não escreve. Tudo depende da intenção do que você quer falar. Sie schreibt kaum. Exatamente. Cláudia, Carla, Daisy. Certíssimo. Ela quase não escreve. Como é que a gente fala então assim, ó? Eu quase não a conheço. Eu quase não a conheço. Então a gente vai... Selten significa raramente. Mas vamos focar hoje na palavra kaum, pra gente... Eu tenho mais exemplos para vocês aqui. O selten é raramente. Sie schreibt kaum, Fernando falou. Ich bin kaum alt. Então a palavra alt é adjetivo, né? Então A minúsculo. Essa frase Ich bin kaum alt não tá soando. O que você quer dizer com isso? Gente, como é que fala? Eu mal a conheço, eu quase não a conheço. Ich kenne sie nicht. Então, mas quando você fala Ich kenne sie nicht, é tipo, eu não a conheço. Você não conhece de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas a gente quer falar o seguinte: eu quase não a conheço. A gente quer usar a palavra kaum. Gente, lembrando que o tema é a palavra kaum. Então, não precisam usar a palavra fast nicht não, tá? Porque dentro da palavra kaum já está embutido o sentido quase não. G. Pinheiro, me situem, acabei de entrar na live. Então, G. Pinheiro, a gente está trabalhando hoje a palavra kaum e eu estou dando vários exemplos com essa palavra. A gente já trabalhou até agora 5 exemplos. A gente está no 6º exemplo. Ich kenne sie kaum. Muito bom. Ich kenne sie kaum. Então, aqui quem respondeu, o Vitório respondeu. Cláudia também, certinho. A Lia falou, cheguei agora. Fica aí que vai dar para entender. A gente está falando da palavra kaum em alemão. Fernanda respondeu, ich kenne sie kaum. Corretamente. Ich kenne sie kaum. Gente, qual é a diferença entre ich kenne sie nicht e ich kenne sie kaum? Qual é a diferença de sentido? Eu comentei agora há pouco, mas às vezes a gente não está prestando atenção, né? Então quem é que está prestando atenção aí? Qual a diferença entre ich kenne sie nicht e a frase ich kenne sie kaum? Qual a diferença de sentido? E aí? Qual a diferença de sentido? Ich kenne sie nicht, ich kenne sie kaum. Quem é que pode escrever aí? Qual a diferença de sentido? Ich kenne sie nicht, não a conheço. O Nemo colocou aí. Correto. E qual é o sentido? E o que significa ich kenne sie kaum? Eu não a conheço para eu quase não a conheço. Correto. Exatamente. Ich kenne sie kaum, não a conheço tanto assim. Correto, também é uma tradução possível, né? Não a conheço tanto assim, quase não a conheço. Exatamente. Muito bom, galera. Muito bom, muito bom, muito bom. Kaum, não. Tem que tomar cuidado. Kaum não é conhecer pouco. Porque se você imaginar que kaum significa conhecer pouco, você vai achar que kaum
tem a ver com verbo, tem a ver com o verbo conhecer. Não é isso. Kaum significa quase não. Então, kaum significa quase não. Gente, se vocês memorizarem isso, já vocês vão economizar bastante tempo, tá? Então tem 15 pessoas aqui ao vivo. Então se vocês 17 agora, 17 pessoas aqui. Se vocês memorizarem que a palavra calm significa quase não, já tá lindo, já tá lindo. Claro que a tradução é livre em alguns momentos, você entender no sentido é o que importa. Mas a gente está aqui para ajudar, para economizar tempo, para acelerar o aprendizado. Então se vocês memorizarem que calm significa quase não, já tá ótimo. Já tá ótimo. Por que eu tô falando isso? Porque olha só, se eu escrevo assim, ó, tô digitando para vocês aqui, ó, Iskena Zikaum. Beleza. Essa frase aí você pode traduzir de algumas maneiras diferentes. Inclusive o Nemo colocou uma tradução ali que é possível também. Você pode traduzir, por exemplo, ó, eu quase não a conheço. Então, eu quase não a conheço, é uma tradução possível. Sabe qual é uma outra tradução possível? Você pode também falar assim, ó, eu mal a conheço. Eu mal a conheço. E esse mal com L aí é uma tradução possível também para a palavra calm, entende? Depende muito do contexto. Mas, se você quiser algo ali, uma coisa só, para não ficar também atrapalhando demais, pense que calm significa quase não. É uma boa possibilidade. A Kessia perguntou, pode usar calm sozinho, isoladamente? No contexto pode. Então alguém fala alguma coisa, você fala calm. Calm, tipo assim, né, dando a ideia de que muito pouco, quase não. Então é possível você responder com a palavra calm, assim, depende do contexto. Se no contexto estiver claro, a pessoa vai entender o que você está querendo dizer. Mas você chegar do nada e falar calm, ninguém vai entender, né, porque precisa de um contexto. Tem que ser na frase, então, já respondi. Não tem que ser necessariamente na frase. Se você quiser falar a palavra calm isoladamente, tem que ter um contexto antes ali para que a pessoa entenda essa sua resposta, porque você está falando calm, né? Então, por exemplo, se alguém fala assim, ô Kessia, você conhece ele? Você conhece aquele cara ali? Você fala calm. Calm, tipo assim, bem pouco, quase nada, quase não, né? Então, naquele contexto fica claro o que você quer dizer. Beleza? Então, maravilha. Então, a gente tá amadurecendo aqui os significados de, né, como é que usa essa palavra. Um outro exemplo que eu anotei aqui, ó. Nessa frase, essa frase é mais ou menos uma frase feita em português, né? Que a gente acaba usando a palavra mal, né? Que é tipo assim, eu mal posso esperar por isso. Eu mal posso esperar por isso. A gente também pode falar, né? Eu quase não posso esperar por isso. Mas a gente vai ficar com a tradução mal, porque essa frase em português é meio que uma frase feita, né? Eu mal posso esperar por isso. E o mal aí vai ser a palavra calm, tá? Como eu expliquei pra vocês. Então, calm também, né, significa quase não, mas em alguns contextos é o mal com L. Então, ich hoffe es kaum. Então, mas aí não é no sentido de esperança, de ter esperança. É o verbo erwarten. Vou falar o verbo para facilitar. Então, é o verbo erwarten. Erwarten. E aí? A gente vai precisar usar um verbo modal, tá? Que é tipo assim, eu mal posso. Então, esse poder é um verbo modal. Então, mal posso esperar. Nessa frase agora, gente, eu mal posso esperar por isso, a gente vai usar um verbo modal alemão. E a gente vai precisar de um outro verbo no final da frase no infinitivo, que é o verbo erwarten, que eu falei pra vocês. E nessa frase a gente vai precisar usar calm. E aí? Talvez não seja uma frase muito fácil para quem está no iniciozinho dos estudos, mas para quem já tem um pouquinho de experiência, vai dar para escrever. Ich kann es kaum erwarten. Ganz genau. Exatamente. Ich kann es kaum erwarten. Eu mal posso esperar por isso. Então, gente, se eu fosse vocês, eu anotaria essa frase, tá? É uma frase, meio que uma frase feita. A gente usa isso às vezes. Tipo, eu mal posso esperar por isso. Ich kann es kaum erwarten. Ich kann es kaum erwarten. Ich kann nicht erwarten? Então, não, lembrando que o tema de hoje é o uso da palavra calm, gente. Então eu vou trabalhar com vocês frases usando a palavra calm, beleza? Tô perdido agora, hein?
G. Pinheiro falou que tá perdida. Mas me explica por que você tá perdida. O que é que você não entendeu? A frase, você não entendeu a frase Ich kann es kaum erwarten? Memorize ela como ela já é, entendeu? Se você está perdido em relação à gramática dessa frase, que está usando o verbo modal e tem um verbo no infinitivo no final e etc., não precisa se preocupar com isso. Você simplesmente memoriza a frase como ela já é e aí você passa a utilizar. Então, Ich kann es kaum erwarten, eu mal posso esperar por isso. Ah, porque eu não conhecia essa palavra na real. Não, então, mas a gente está trabalhando os exemplos aqui, você deve estar pegando, né? Calmo significa quase não, ou mal em alguns momentos. Então já escreve aí no caderno, em algum lugar. Vou colocar aqui de novo, ó. Vou colocar de novo aqui, ó. Calm significa quase não. E em alguns exemplos, em alguns contextos, também significa o mal, só que mal com L. Qual o sentido do as? Então, nessa frase aí, seria o isso, né? Quase não posso esperar por isso. Então, ich kann es, o es seria aquilo que você mal consegue esperar por. Enfim, a situação que vai ocorrer, é a viagem que vai ocorrer, é o encontro que vai ocorrer. Então, o es está se referindo ao que você está esperando, ao que você quase não consegue esperar, na verdade. Né? Ich kann es kaum erwarten. Que em português dá pra gente traduzir. Eu mal posso esperar por isso. Só que em português a gente omite bastante, né? Quando tá envolvendo alguma situação, a gente não usa o pronome normalmente. O é seria quase igual ao it do inglês, exatamente. Não é idêntico, né? Assim, em alguns contextos é sim idêntico, em outros contextos não. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Evandro. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Beleza, galera. Mais um outro exemplo. Quase não tem gente aqui. Essa frase ela já é um pouquinho mais avançada, tá? Ela é um pouquinho mais avançada porque realmente já tem que pensar um pouco mais em alemão para escrever essa frase. Então eu já vou colocar... Vou esperar que vocês respondam, né? Claro, para a gente dar a oportunidade de vocês formularem a frase. Mas o que a gente quer agora é essa aqui, ó. Quase não tem gente aqui. Quase não tem gente aqui. Como é que seria isso em alemão? Bota pra fora, mesmo que esteja errado, bota pra fora aí que a gente vai conversando sobre essa frase. Ó, quase não tem gente aqui. Quase não tem gente aqui. Es gibt kaum Leute hier. Pô, legal, legal. Me fala uma outra possibilidade. Uma outra possibilidade. Quase não tem gente aqui. Es gibt kaum Personen hier. Geht também, rola também. Mas a frase seria essa aqui, ó. Uma outra possibilidade é Es ist kaum jemand da. E essa palavra alemã, a palavra da no final, ela tem pelo menos 5 sentidos, a depender do contexto. A gente vai conversar sobre essa palavra numa próxima live. Inclusive, vou até colocar uma observação aqui, ó. Um assunto da próxima live é sentidos da palavra da. Porque essa palavra da tem tanta possibilidade de uso, mas nessa frase que eu coloquei para vocês, tá no sentido de aqui. Então imagine só, você combinou de ir na festa com um colega seu, só que ele vai primeiro. Ele vai primeiro pra festa, e você tá ali querendo saber se tem gente, se não tem. E aí ele chega na festa, vê que não tem quase ninguém, ele fala, ó, es ist kaum jemand da. Es ist kaum jemand da. Ou seja, quase não tem gente aqui, quase não tem alguém aqui, né? A tradução ao pé da letra fica um pouquinho prejudicada. Die Personen haben kaum hier. Não vai rolar. Assim não vai rolar. Beleza, então a resposta está aí. Es ist kaum jemand da. Beleza? Próxima frase. Eu quase não dormi. E aí, galera, como é que é em alemão? Eu quase não dormi. Eu quase não dormi. Cara, eu queria compartilhar o material com vocês na tela. Essas estrelinhas aqui, se eu clicar, dá o quê? Cara, nas estrelinhas? Não, acho que não é.
Não, aparecendo umas coisas diferentes aqui, não é isso não. E aí, ich habe kaum geschlafen. Correto. Ich schlafen kaum gut. Não, não vai ser assim. É uma frase no passado, né? Então Nemo colocou aí corretamente. Ich habe kaum geschlafen. Eu quase não dormi. Que também dá pra traduzir eu mal dormi, né? Eu mal. Imagine que quem é que quem é que essa noite dormiu mal? Quase não dormi, não dormiu. Aí ele respondeu: Ich habe kaum geschlafen. Ich habe kaum schlafen können. Aí o sentido mudou, né? Eu quase não pude dormir. Aí o sentido mudou. A gente só quer, por enquanto, eu quase não dormi. Que seria Ich habe kaum geschlafen. Ich habe kaum geschlafen. Beleza? Eu quase não dormi. É porque essa frase no passado, né? Já é um assunto que vem um pouquinho depois. Porque você está no comecinho, né, dos estudos. Tô falando aqui do G Pinheiro. Da G Pinheiro. E como é que é em alemão? Eu quase não comi. Eu quase não comi. Segue a mesma lógica dessa frase aí do quase não dormir, né? O Nemo vai acertar. Então, se ele quiser segurar um pouquinho pra ver se... Ele vai acabar acertando, mas... Quem é que pode escrever aí, por favor? Eu quase... exatamente. Ich habe kaum gegessen. Eu quase não comi. Eu quase não comi. G Pinheiro, ich habe gegessen kaum. Não, a palavra gegessen tem que ir pro final. A Thaís fez uma pergunta aqui. Está tudo falar o ish com som de C no final ou somente com som de R? Ish com som de C no final ou somente com som de R? Não, a palavra ish em alemão, depois do ish você faz um chiadinho suave. Ish, 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 ish. Sem problema nenhum, tá tudo em casa. Thaís falou, tudo ok, respira. Ai, meu Deus. A Andresa respondeu, ich habe kaum gegessen, quase correto, faltou só um Szinho no gegessen, mas eu acho que foi erro de digitação, né? Vitória respondeu também, quase correto, só erro de digitação no final ali. Thaís respondeu tudo errado. Poxa, Nemo. Vamos lá aqui, ó. Gegessen, exatamente. Pera aí que eu acho que vocês começaram a falar bastante coisa aqui, eu tô meio atrasado, pera aí. Cíntia falou, ich habe fast nichts gegessen. Pô, tá correto também falar ich habe fast nichts gegessen, né? Eu quase não comi nada. Aí só que muda um pouquinho, né? O fast nichts é quase nada, né? Ich habe fast nichts gegessen. Eu quase não comi nada. Ich com som de X. Assim, ich. Tem regiões da Alemanha que fala assim. Eu tenho uma amiga alemã, que ela mora em outra cidade, mora em Aachen, que ela fala assim, ich. Mas eu falo ich, que é como as pessoas aqui na minha região falam, ich. É um chiado um pouco diferente. Então, tem um chiado que é sh, que é fácil para quem é brasileiro, né? Você faz ish. Os dentes podem até ficar fechados mesmo, ish. Mas tem um chiadinho que os dentes ficam levemente abertos e você sente o ar passando por cima da língua. Ish. Beleza? Então vamos continuar aqui. Lehrer, wie alt bist du? Ich bin 37. Galera, e aí? Olha só que interessante. Ich habe kaum gegessen significa eu quase não comi, não é isso? Mas também você pode traduzir para eu mal comi. Ó. Então, olha só. Ich habe kaum gegessen. Gegessen é igual a eu mal comi. Espera aí que... Pronto, agora eu vou rolar. Eu mal comi. Estou digitando para vocês aqui. Mas também pode ser eu quase não comi.
Ich habe kaum gegessen. Eu mal comi ou eu quase não comi. Beleza? Gente, uma coisa interessante, ó. Fast nichts é quase nada. Olha que interessante. Você pode, no dia a dia, na linguagem coloquial, você não vai escrever assim na sua prova, no e-mail pro chefe, nada disso. Mas ali no WhatsApp, na mensagem para um colega, enfim, na linguagem coloquial, você pode, ao invés de falar nichts, que significa nada, você pode falar nix em alemão. Então você pode falar nix. Então, ao invés de falar nichts, fala nix. Fica até mais rápido para falar, né? Por isso que eu li, alguém escreveu aí, ó, assim, ó, ich hab fast nix gegessen. Então, se eu fosse escrever isso aqui numa mensagem ali para alguém, para um amigo, uma amiga alemã, eu escreveria assim, ó, ich hab fast nix. Eu escreveria assim, ich hab fast nix gegessen. Né? Tipo, nix aí é tipo é uma forma coloquial de usar nichts. Claro que o correto é nichts, né? Como eu escrevi um pouco acima aí. Mas nix é possível você falar assim, escrever numa situação coloquial ali, entre amigos e tudo mais. Ich habe fast nix gegessen. Eu quase não comi nada. A Priscila respondeu, para sua garganta, corta um pedaço pequeno de gengibre e meio limão. Pois é, eu acho que é mais tempo mesmo, é tempo e sono, porque eu tô tomando um negocinho assim pra tosse, com própolis, com algumas coisas assim, que eu nem sei se tá resolvendo ou não, mas eu já tô melhor do que ontem, melhor que anteontem, acho que a tendência é essa, né? Eu acho que mais alguns dias aí eu vou parar com essa tosse, mas é aquela tosse que dura, sabe aquela tosse que dura um tempão? Eu tô com esse tipo de tosse. Mas vai passar. E aí, galera, como é que você pode usar a palavra cachaça? Como é que você pode usar a palavra nichts? Qual é a diferença entre nicht, sem o S, e nichts com S? Qual é a diferença? E aí, qual é a diferença de nicht, sem o S, e nichts com S? De preferência com exemplos. Não precisa esclarecer nada, só dar exemplos. Vou ficar quietinho. E aí? Pode digitar aí. Nada e não. Então é o oposto, né? O nicht sem o S é não e com o S é nada. E aí, exemplos agora. Exemplos com as duas palavras. Frases. E aí, frases com as duas palavras, como é que seria? Frases com as duas palavras, como é que seria? E aí? Eu quero frases com nicht e frases com nichts. Ich habe gar nicht verstanden. Doch. Du hast alles verstanden. Mas está correta essa frase? Ich habe gar nicht verstanden. Pessoal, o que é que significa o que Nemo escreveu aí? Ah, pode ser também. Ich habe gar nichts verstanden. Exato. Mas pode ser gar nicht ou gar nichts. Muda um pouquinho o sentido. Ich habe nicht Schwester. Thaís, não vai rolar assim. Não vai rolar porque antes de substantivo, logo ali direto, né, imediatamente antes do substantivo, você não consegue usar nicht. Não dá para usar nicht. Tem que ser kein e você tem que declinar. Eu não estava entendendo. Exatamente, o que ele escreveu é quase isso, né? Ich habe gar nicht verstanden. Eu não entendi na dica de nada. Esse gar aí, ó, gar antes de nicht, está intensificando. A gente pode traduzir livremente aqui como não entendi na dica de nada. Ich habe gar nicht verstanden. Eu entendi nadinha, nada. O gar ali está intensificando. Nemo não vale, tu é professor, macho.
Ich habe nichts etwas gegessen. Não, não vai rolar. Thaís falou, exatamente, é kein, Thaís. E tem que declinar, inclusive. Was willst du machen? Nichts. Exatamente. O que é que você quer fazer? Nix. Nada. Was willst du machen? Nix. Ich habe dich nicht gesehen. Correto. Ich habe dich nicht gesehen. Ich habe dich nicht gesehen. Eu não te vi. Muito bom. E aí, mais exemplos? Com nicht, com nichts. Bora brincar com essas palavras? Mais exemplos com nicht e nichts. E aí, como é que fica? Deixa eu fazer um teste aqui, ó. Eu posso mutar. Pronto, eu posso mutar, aí eu vou tossir, vocês não ouvem, e aí eu depois... Ich brauche überhaupt nicht. Então, e aí tá faltando um acusativo, né? Você pode falar, ich brauche es überhaupt nicht. Ou você pode usar nichts no final e não precisa usar es. Ich brauche überhaupt nichts. Beleza? Porque o verbo brauchen pede um complemento. Quem precisa, precisa de algo. Mas beleza. E o que é que significa überhaupt? Qual é o papel da palavra überhaupt aí? É uma palavrinha também muito importante para a gente trabalhar numa live futura. Deixa eu fazer uma anotação aqui. Überhaupt. É uma palavra muito boa que causa confusão também. E o medo de nunca aprender? Tá aí, você tem medo de nunca aprender? De nunca aprender alemão, no caso? Vocês acreditam que eu tive esse medo também? Eu tinha esse medo de nunca aprender alemão. No fundo, um lado meu sabia que ia aprender, porque eu não ia desistir, mas o medo estava ali sempre, né? Era mais um medo misturado com ansiedade, porque eu ficava assim, quando é que vai chegar? Quando é que vai chegar? Ich verstehe gar nichts. Correto, Lia? Ich verstehe gar nichts. Eu não entendo nada. Ich habe nichts zu sagen. Muito bom. Nichts minúsculo é Dilsa. Sim, direitinho, sabe? Ah, você tem medo de de nunca aprender direitinho? Então, essa conversa ela é bem interessante, viu? Porque claro que é possível aprender com muita clareza, aprender com detalhe, inclusive. O problema é que se você focar muito em clareza e detalhe, principalmente se rolar um vício de gramática, que é muito comum quando você começa a estudar e você foca bastante em gramática, principalmente porque a gramática alemã é muito rica e detalhada, e tem pessoas que tomam gosto por isso, né? Por realmente, só quando dominar a gramática que eu vou falar. E infelizmente só se aprende a falar falando. Então mesmo que sua gramática esteja excelente, pode ser que sua fala não esteja boa porque você simplesmente não se colocou nessa situação de falar com bastante frequência e tudo mais. Então eu diria que tem que existir um equilíbrio entre as habilidades aí, assim. Você tem que realmente se dedicar, obviamente, mas tem que dar a cara a tapa e não ter medo de errar. Porque se você fica com medo de errar ou quer falar tudo perfeitinho, vai te travar. Então esse lance de só quando eu tiver uma gramática perfeita que eu vou falar, ou não, eu só vou falar se me preparar antes e tiver tudo perfeitinho, porque eu não admito erro. Mas a gente erra em português. A gente fala em português tudo certinho? Não. Você tem amigo brasileiro que fala que fala português errado, mesmo assim você entende ele e rola comunicação e você gosta dele, inclusive? Tem, com certeza você conhece alguém assim. Então, existem alemães que cometem erros? Óbvio, a maioria. Eu acho que todos os alemães cometem erro quando estão falando alemão. Assim como a gente faz em português. Então, assim, por que você tem que aprender alemão perfeitinho, falar tudo perfeito? Né? Então, isso é uma ilusão que a gente acaba criando nesse processo de aprendizado. Então, você começa a aprender o idioma e aí começa a estudar e começa a acreditar que você tem que falar tudo perfeitinho. Então, o professor ele tem que deixar claro desde sempre, falar dos princípios, né, de aprendizado, os princípios envolvendo o aprendizado de idiomas. Que eu trabalhei isso com vocês numa live. Acho que foi semana passada, inclusive, né? E um dos princípios é esse. Você realmente não pode deixar que a gramática te trave, né? Não queira falar tudo perfeitamente. Falar tudo perfeitamente trava.
E uma outra coisa que trava também é você ficar na ilusão da fluência, né? Sempre mirando fluência, mirando fluência. É algo que eu bato muito na tecla. Não esquece de mirar fluência, mire independência. Independência vem antes da fluência. A fluência está muito distante. A independência você adquire num tempo menor. Mas, Zavir, o que é ser independente no idioma? É você se virar em alemão. Você conseguir utilizar o idioma para poder comunicar necessidades e desejos. É você resolver as coisas num país de língua alemã e não precisar de ninguém. É o alemão funcional, aquilo que você realmente você estuda e tem contato com aquilo que você realmente vai utilizar. Assim você memoriza melhor as informações e você não fica com medinho de errar, porque o alemão ele não está muito preocupado se você erra der de das. Nossa, mas eu não sei se a palavra é masculina ou feminina ou neutra. Não importa, fala. E se a comunicação for estabelecida, é melhor do que você travar porque você está com medo de errar um artigo, entende? Então, se jogue total, não fique nessa assim de falar perfeitinho porque vai te travar. Deixa eu ler aqui alguns comentários, espera aí. G. Pinheiro falou, tô há 7 meses aqui, tô me sentindo incapaz e super frustrada. Por que você está se sentindo incapaz? Porque você está numa escola tradicional e você não consegue entender nada? É normal, isso é normal. E o problema não está com você. O problema é que quando você vai para uma escola assim, é mais difícil você aprender com um professor alemão desde o início ali, porque ele não pensa em português para te mostrar caminhos mais curtos a seguir. O Nemo falou, se tá com medo de não aprender, se matricula no curso do Ler Maravilha. Obrigado, Nemo. É isso aí, o meu ensino é voltado para a independência e o caminho é mais curto, para você se tornar independente. Show. Überhaupt nicht, de jeito nenhum. É uma tradução boa, sim. Überhaupt nicht, de jeito nenhum. Thaís falou, é verdade, vou sair falando, na cara e na coragem. Exatamente. E o fato de você realmente falar, os alemães adoram. A gente que cria essa ilusão de que assim, nossa, se eu não souber falar, vai melhor com cara feia, que não sei o quê. Não. Nós brasileiros, a gente, assim, a maioria das pessoas, a gente tem uma simpatia natural. E quando você vai com seu jeitinho e se coloca na situação para falar e tudo mais, eles vão gostar. A maioria dos alemães vão gostar. Claro, tem um local que você vai ali numa loja ou num local que é mais cheio, que o atendente está um pouco... enfim, está sem tempo, tem uma demanda muito grande, volume muito grande de trabalho, pode acontecer da pessoa te olhar meio impaciente, né? Isso é natural. Mas isso é em qualquer lugar do mundo, não é na Alemanha. É em qualquer lugar do mundo. Então você não pode pegar uma experiência negativa e generalizar. Existe essa ilusão também. Você vem para a Alemanha, aí acontece uma coisa negativa com você com o alemão, aí você fala, os alemães são isso e são aquilo. Não é os alemães são isso e são aquilo. Aquele alemão te tratou mal, entende? Então a gente tem que ter muita clareza com algumas coisas para não ficar somando traumas. Aí soma traumas e joga a culpa no idioma. Aí pega birra com o idioma. Então eu conheço um monte de gente que tem birra com o idioma alemão, mas quando você vai conversar com a pessoa, você percebe que é uma falta de clareza. Pegou birra por causa de um alemão que tratou ela mal, ou que tratou ele mal. Poxa, mas o que é que tem a ver o idioma com aquela pessoa especificamente? Aquela pessoa não é dona do idioma, né? Boa tarde, Camila, beleza? Ich muss los. Tschüss. Valeu, Nemo. Obrigado pela participação aí. Tamo junto. Camila falou, aprender alemão não é fácil. Exige muita dedicação. Ana entrou aí. Camila, exatamente. Assim, claro que eu não posso afirmar que aprender alemão é fácil. Mas olha só que pensamento interessante. Aprender alemão exige muita consistência, exige persistência. Isso é um fato. Só que você pode pegar os seus estudos e dividir. Você vai dividir e todos os dias você estuda algo que é entendível e que você dá conta de fazer. Aí fica um estudo funcional, um estudo até gostoso. Porque você faz aquilo que você está dando conta de fazer. Você vai dividir o aprendizado em várias etapas, em centenas de etapas, né? Ah, Raviri, mas são muitas etapas, demora bastante se eu fazer isso. Demora, pode demorar sim. Mas qual é o problema? Olha só que interessante. Aprender alemão está aqui em cima. Imagine só você mandando bem no alemão.
é algo, poxa, algo maravilhoso de você atingir, correto? E é como se fosse você escalar uma montanha, né? Você se preparar para escalar uma montanha. Então, assim, o benefício está aqui, ó. Você, então, vai precisar de você a consistência, o esforço necessário para que você atinja esse objetivo aqui em cima, né? Se você quer algo muito fácil, normalmente as coisas que são fáceis demais, que são fáceis de aprender, todo mundo sabe, todo mundo faz, porque é muito fácil. Demora pouco para você aprender aquilo, para você, enfim, ter aquela informação. Agora, para as habilidades que demandam muito tempo de dedicação, ou muitos anos, não é todo mundo que tem essa consistência, persistência, paciência e tudo mais, entendeu? Mas é algo que a gente pode aprender. Você desenvolve isso. Eu sou uma pessoa, sei lá, eu era muito impaciente, né? Que sempre queria tudo logo, para ontem e tudo mais. E o aprendizado de alemão me mostrou o buraco é mais embaixo, né? Realmente só continue que um dia vai chegar e tudo mais. Então, aprender alemão foi um processo de altos e baixos, um processo emocional, travamento, destravamento, assim, foi muito louco. E é por isso que eu resolvi ser professor de alemão, porque eu quero atenuar a dor das pessoas nesse processo de aprendizado. E eu aprendi tanta coisa interessante, né, que eu venho conversando com vocês, e uma coisa bem interessante é que eu estou falando para vocês com uma certa frequência. Diminuam as expectativas de vocês, né? Esqueçam desse lance de fluência, quero ser fluente o quanto antes, fluência. Poxa, fluência é você falar livremente, com tranquilidade, né? Mas, na verdade, não é isso que você está buscando. Você está buscando ser independente. Você está buscando dignidade com o idioma. É você se virar. Você está buscando se virar no idioma, gente. E aí, é claro, se você continuar, em algum momento no futuro, você realmente será fluente no idioma, vai mandar muito bem no idioma. Mas o primeiro passo é você, ali, você pegar suas expectativas e colocar na independência, fazer um estudo funcional voltado para isso, para que você não fique estudando um monte de regra, que você estuda num dia e esquece no outro. Enfim, realmente é bem estressante quando você fica preso a uma coisa que não está funcionando. Agora deixa eu continuar aqui, ler algumas coisas. É difícil falar alemão na Suíça. Aqui na Suíça o alemão da Alemanha é totalmente diferente. Muitas palavras nem meu marido que é alemão entende. Exatamente. Até na própria Alemanha também, né? Dependendo da região, se rolar muito dialeto, aí pronto. A Márcia entrou aí. Beleza, Márcia? Tudo bem? Exato. Deixa eu ver se tem algum comentário mais abaixo aqui. Peraí que a Thaís perguntou aqui. Quanto tempo você levou para falar fluentemente? Assim, eu não cheguei a contar, não sei exatamente. Eu posso chutar para você aqui, mais ou menos, né? Eu lembro que quando eu vim para a Alemanha, eu pensei assim, eu vim com a expectativa de que em um ano eu ia ser fluente. Eu acreditava nisso, galera. Em um ano eu vou ser fluente, vou fazer meu mestrado em Direito, né? Que eu sou, enfim, advogado, e vim para fazer, a princípio, para fazer o mestrado, mas já tinha ainda aquele sonho, aquela vontade de ser professor de idiomas também, porque eu vim de uma carreira acadêmica voltada para o ensino. E aí quando eu vim para cá para o mestrado, eu falei, em um ano eu vou passar na prova do C1, vou me matricular no mestrado e não tem outra. E aí comecei a estudar 10 horas por dia, 12 horas por dia, comecei a namorar com uma alemã, e aí, pô, tudo que ela falava eu tava anotando, tava pesquisando, a fonética, por exemplo, ela me ajudou absurdamente com a questão da fonética, né, dos sons, eu ficava catalogando tudo. E comparando bastante com o português, um alemão fala assim, em português a gente falaria assim, né, nesse momento e tal. E aí comecei a catalogar frases, expressões idiomáticas, enfim. Mas, enfim, a história é muito longa, mas para responder mais objetivamente, em um ano eu não era fluente no idioma. Mesmo estudando bastante, me dedicando muito, namorando com alemã, estudando na Alemanha, enfim, o que você imaginar, eu estava 100% imerso no idioma, 100%. É por isso que eu te garanto, eu sou uma pessoa extremamente dedicada e disciplinada. Em um ano eu não fiquei fluente em alemão, eu vi que o buraco era muito mais embaixo. Então, e eu conheço também centenas de situações de pessoas, alunos e colegas que moram aqui na Alemanha, várias dessas pessoas também dedicadas, e a gente é unânime em dizer que em um ano você não consegue ser fluente em alemão. Você até consegue, com muita dedicação, ter o nível C1. É desafiador? Mas é humanamente possível você ter o nível C1, que é o nível avançado de alemão, em um ano.
É humanamente possível. Mas você ter um certificado de C1, ou você estudar gramática, ter o nível C1, isso não significa que você é fluente no alemão, que você fala livremente e fala sem travamento. Porque fluência é isso, é você falar sem travamento, igual eu tô fazendo com o português aqui, entendeu? Então, assim, não foi um ano. 2 anos, em um ano eu estava relativamente independente. Assim, dá para ser independente em menos de um ano. Hoje em dia eu sei disso. Com estudo focado para independência, sabe? Você estudar só os aspectos práticos daquilo que você vai utilizar e tudo mais. Com um ano eu estava quase independente, porque o meu estudo foi um estudo sozinho, com namorada, com amigos e na escola tradicional. A escola tradicional é horrível, porque é um estudo todo quadradão, não foca nas coisas do dia a dia, então na escola era uma coisa, no dia a dia era outra. Eu ficava puto com isso, né? Com 1 ano e meio já melhorou bastante. Com 2 anos, com certeza, eu ainda não me considerava fluente com 2 anos, mas eu tava mandando bem já no alemão, assim. Já lia bastante, via filme, jornal, tudo em alemão. Com 2 anos eu tava me sentindo bem, mas ainda não me considerava fluente em alemão. Acho que isso veio depois. Assim, de falar livremente, tranquilamente, veio depois. Deixa eu ler aqui. Eu quero me comunicar, a Priscila falou. Exatamente, o foco é você se comunicar. Ravile, depois dos 50 ainda dá para ser independente no alemão? Com certeza dá, Márcia. Com certeza dá. E o foco é a persistência, a consistência. É você não ter ansiedade, né? Realmente você fazer um estudo inteligente, funcional, eficiente, né? Que vai te levar, vai te conduzir para uma independência e você simplesmente fazer o do dia. Não pode ficar pulando, não. Ah, hoje não vou fazer não, amanhã eu faço. Aí você começa a procrastinar e tudo mais. Isso ferra, gente. Quer ver uma coisa que ferra com o aprendizado de idiomas? É você ficar jogando para amanhã. Ah, segunda eu começo, janeiro eu começo. Que janeiro? Ah, não, porque vai ter as festas e tudo mais. Então tá bom, você tá jogando seu sonho para frente. Ah, segunda eu começo, não sei o que. Isso ferra com o aprendizado de idiomas, porque idioma é tipo academia. Você tem que ficar exercitando, você tem que ficar em contato com o idioma, em contato o tempo todo. Aí você vai lembrar das palavras, das frases, se você tiver contato. E o contato tem que ser diário. Todo dia, todo dia uma gotinha. Vou até colocar um símbolo de um símbolo não, vou colocar um... Aqui, ó. Gente, é todo dia uma gotinha. Todo dia. Então, se você tiver comprometido a todos os dias, é uma gotinha de alemão. Todo dia eu vou estudar um pouco de alemão. Pô, se você estudar um pouquinho mais do que uma gotinha, é ótimo, mas tem que ser pelo menos uma gotinha todos os dias. Idioma, gente, é frequência. É na pirraça ali, ó. Você é pirracento, você vai e você não dá o abraço a torcer. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia. Entendeu? Então é isso. A gente está chegando ao final. Hoje a gente trabalhou bastante a palavra calma, então quem entrou um pouco depois, mais no final da live aqui, realmente, você pode ver a live que ela vai ficar, eu vou postar. O bom de estar ao vivo aqui é porque vocês podem perguntar, vou respondendo aqui ao vivo, a gente vai interagindo. Mas a gente falou da palavra calm e um pouco mais no final a gente conversou um pouquinho sobre nichts, aprendizado de alemão. E agora tem 1 minuto só, vou ter que dar aula. Tem mais 1 minuto. Tenho ouvido alguns podcasts e vídeo em alemão. Consegui reconhecer e entender algumas palavras. Já é algo bom? Sim, é algo bom. E você tem que ter muita paciência, porque você vai ouvir e você não vai entender muita coisa, mas aquilo que você entender, olha só que interessante do ponto de vista do cérebro, né? Reconheça as pequenas vitórias. Quando você reconheça e valorize. Valorize as pequenas vitórias, porque quando você valoriza as pequenas vitórias, você fica motivado a continuar. Então, você consegue também, meio que... O seu cérebro tenta te sabotar, né? Mas você consegue também usar alguns tricks para você ganhar motivação nos estudos, entendeu? Então, se você está ouvindo e está entendendo alguma coisa, poxa, valorize essa conquista. Pegue um bloquinho de notas, alguma coisa assim, e escreva todo dia 3 coisas pelas quais você tá grato. Eu sei que parece besteira isso, papo de coach, não sei o quê, mas eu gosto muito de psicologia e alguns psicólogos falam isso. Olha, escreva todo dia ali 3 coisinhas pelas quais você é grato ou é grata, e eu faço isso envolvendo aprendizado, né? Então você pode falar, poxa, hoje, você pode fazer isso à noite antes de dormir, 1 hora antes de dormir, porque fazer com sono também não dá.
Pega ali 1 hora antes de dormir. Hoje, o que é que eu fiz em relação ao alemão? O que é que eu aprendi? Nossa, hoje eu aprendi a palavra, como usar a palavra calm na live do Ravili. Aí anota lá, sou grata por isso. Hoje eu ouvi um podcast e eu não entendi tudo, eu entendi pouco, mas eu ouvi com atenção e consegui entender algumas palavras que eu não estava entendendo ontem. Sou grata por isso. E escreve mais uma outra coisa. Sou grata por ter Sou grata por ter estudado um pouquinho hoje e ter me dedicado ali de uma maneira eficiente. Eu não fiquei focando em regra que eu não vou utilizar. Eu foquei em aspectos práticos aqui, algumas frases que eu vou usar no meu dia a dia. E eu, enfim, tentei memorizar essas frases hoje, vou revisar amanhã e depois de amanhã para que eu consiga memorizar e utilizar essas frases. Então, se você fizer isso todos os dias, esse lance da gratidão, você vai exercitar seu cérebro para focar naquilo que você está aprendendo, você vai perceber o seu desenvolvimento. Infelizmente, o processo não é tão rápido como a gente gostaria que fosse, mas vai precisar de persistência, de consistência, e enfim, a gente pode exercitar isso, gente. Se alguém falar que, não, mas é porque eu não sou assim. Então, ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. Você não precisa ter nascido consistente, persistente. Você exercita isso. Então, você tem, sei lá, 40 anos, você tem 50 anos. Eu ainda posso aprender? Com certeza. Com certeza. Existe uma parada no cérebro que é a tal da neuroplasticidade. O cérebro ele vai se modulando através de estímulos. Então, se você se dedica, claro, você não vai pegar do dia pra noite, você não está estudando nada. Não, a partir de amanhã eu vou estudar 10 horas por dia. Não faz isso não, porque pode ser traumatizante. Você vai fazer 1 semana e vai morrer na praia. Não estou estudando nada, a partir de amanhã eu vou estudar 15 minutos por dia. Depois de 1 semana eu vou aumentar para meia hora ou para 20 e vai aumentando gradativamente e tudo mais. Quando você pensar que não, você está com o hábito ali de estudar e o processo está sendo gostoso. Pode ser que demore mais do que uma pessoa que é mais nova, que estuda 4 horas por dia? Sim, mas e daí? Você está com aposta com essa pessoa? Cada um tem sua vida, sua velocidade e você tem que aprender a se respeitar. E, gente, eu já tenho que ir. Beijão pra vocês, grande abraço. Tenho até que ler aqui rapidinho. Pode até ser meio arrogante que eu vou dizer, mas no início eu evitei grupinhos com brasileiros para não ficar na zona de conforto. Ana, eu sei que também pode soar arrogante, mas é algo que eu fiz e infelizmente ainda faço com uma certa frequência. Porque, enfim, né, a gente tem sonhos e enfim, vamos lá. Vai sim, muito obrigado. Por nada, galera, tamo junto. Sim, isso ajuda, são pensamentos alternativos para pensamentos funcionais, exatamente. Gib niemals auf, du schaffst das. Legal a frase, maravilha. Exatamente. Vielen Dank für den Unterricht. Valeu, Carla. Beijão, Danca. Gente, valeu, até a próxima, tchauzinho, beijo.